Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e se você está chegando aqui no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre renda com opções nesse cenário agora de 2023, né, que a gente tem juros mais altos, né, um cenário um pouco mais volátil, muita coisa acontecendo, muita turbulência na economia e nos mercados. A gente vai falar um pouquinho sobre renda com opções nesse cenário, né, para quem vende opções. Pode ser até que tenha ficado muito melhor para fazer renda com opções daqui para frente. Então no vídeo de hoje a gente vai explorar esse assunto um pouquinho melhor. Eu vou falar aqui sobre o porquê disso e também quais tipos de estrutura, né, que está mais vantajoso aí, que está mais interessante da gente ficar observando e de repente até montar alguma dessas estruturas, né? Mas eu vou falar exatamente ali o porquê e os tipos de estrutura para a gente olhar, para a gente ficar atento para esse ano. Se você está chegando nesse vídeo agora, esse vídeo vai ser ali um pouquinho do intermediário, talvez um pouquinho pro avançado ali, tá? Então não é um vídeo exatamente mais simples sobre opções que eu vou fazer. Se você está chegando agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar os cards aqui em cima, né? Tem um izinho aqui em cima no topo do vídeo, eu vou deixar lá alguns vídeos básicos sobre renda com opções, falando das primeiras operações, as operações mais básicas ali, que são venda coberta de opções, né? E uma venda de put ali também para receber um prêmio, assumir ações mais baratas. São as operações mais simples, mais iniciantes, mas que são muito boas, que podem gerar renda aí sobre o capital que você tem investido. Então se você está chegando agora e ficar meio perdido nesse vídeo, assiste esses outros vídeos que estão no card, na descrição desse vídeo aqui. Depois você volta para esse, para entender um pouco melhor esse conceito, né? E o que está acontecendo no mundo das opções ultimamente. E para você que já é meu aluno lá no Aprenda Operações Estruturadas, ou já me acompanha há um bom tempo, ou já manja de opções de alguma outra forma, esse vídeo vai ser muito interessante também. E já vamos para o assunto dele, né? Uma das coisas que influencia ali o preço das opções, a formação do preço das opções, é a taxa de juros, né? É quanto se remunera o dinheiro livre de risco, né? E, inclusive, isso é medido nas opções através de uma grega que é chamada Rho. O Rho é uma grega que mede a sensibilidade de uma opção a uma variação dessa taxa de juro. Então, essa taxa de juro ela tem um efeito ali importante na formação do preço das opções, né? Então, é de se imaginar que as opções se comportam de uma certa forma quando a taxa de juro está alta, de uma outra forma quando a taxa de juros está baixa. É bem razoável pensar isso e é uma ideia que está correta realmente, né? Muda um pouco a dinâmica das opções dependendo do juro estar baixo ou alto. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido no Brasil, né? A gente tinha juro de 2% há alguns poucos anos atrás e de repente agora estamos mais perto do 14%, né? Então uma mudança muito brusca na taxa de juro e essa mudança também foi muito rápida, né? Ano passado o juro subiu muito intensamente, né? Cada reunião subia mais de um ponto base ali no juro e isso causa um impacto rápido e intenso também nas opções. Então você já sabe que tem o Rho, aquela grega que mede a sensibilidade das opções à taxa de juro, mas eu queria passar nesse vídeo aqui para vocês um pouquinho da intuição, né? Do porquê que a opção muda de valor dependendo do juro, né? Porque o Rho te dá ali a sensibilidade e tal, mas seria muito legal você entender o motivo do porquê, né? O porquê que isso acontece. Então vamos lá, eu vou tentar explicar isso para vocês de uma abordagem um pouco diferente, que é a abordagem da arbitragem, né? De que geralmente no mercado não existem arbitragens, tá? Bom, se você fosse, por exemplo, simular com opções uma posição comprada em ações na sua carteira, como você faria, né? O jeito mais direto, mais simples de fazer é através de uma estrutura que chama Inverse Line, tá? Essa estrutura consiste basicamente em você vender uma put, pegar esse dinheiro da venda da put e comprar uma call, sendo que essas duas opções estão ali ATM, tá? Se você conseguir fazer isso, você vai simular o comportamento de uma ação, mesmo sem ter a ação na carteira, sem precisar gastar o seu dinheiro para comprar a ação, certo? Então, se a ação subir e você está posicionado numa inverse line dessa, você ganha dinheiro da mesma forma que você ganharia com a ação. Se a ação cair também, você perde dinheiro da mesma forma que você perderia com a ação. Bom, mas aí eu queria que você conseguisse imaginar que você consegue montar uma operação dessa sem custo, né? Sem pagar. Ou seja, que a venda da put
vai te dar o dinheiro suficiente para comprar essa call e que você não vai precisar botar do seu dinheiro nessa operação. A própria venda da put vai financiar a compra da call e você vai conseguir simular essa ação na sua carteira de forma gratuita, né? O que aconteceria? Aconteceria que você conseguiria, com o mesmo dinheiro, estar exposto a CDI, porque o seu dinheiro estaria todo ali na renda fixa, né, como garantia da operação, rendendo o DI, né? E, ao mesmo tempo, você estaria exposto à variação da ação com o mesmo dinheiro, né? Então, se a ação subisse, você ganharia a variação da ação e ganharia o CDI também. Então, seria uma combinação bastante explosiva, né? Uma combinação que renderia bastante, né? É de se imaginar que se fosse possível fazer isso, todo mundo sairia correndo e faria isso, né? E por que isso não acontece? Porque, de fato, né, o mercado funciona de uma forma em que acaba não permitindo a arbitragem, né? Então, se você for tentar montar uma inverse line, você vai ver que você não vai conseguir montar ela a custo zero, você vai precisar pagar. Tá? Então, quando você vender a put e comprar a call, no mesmo strike, as duas ATM, bonitinho, você vai ver que a call é mais cara do que a put. Isso acontece exatamente porque não devem haver arbitragens evidentes ali no mercado. Tá? Então, a diferença do preço de uma call e o preço de uma put é mais ou menos ali, a grosso modo, o DI. Tá? Então, se você utilizar essa estratégia, botar todo o seu dinheiro lá para render DI, e montar uma inverse line, no fim das contas vai ser como se você só tivesse posicionado na ação, porque você vai ter que pagar um DI para montar essa estrutura e você vai receber um DI da sua posição na renda fixa. Então os DIs se cancelam e no final você fica só com aquele efeito da ação subir ou cair. Bom, mas aí o que acontece, né? Quando você tem um juro muito baixo, acontece que essa diferença entre a call e a put fica muito baixa. Já quando o juro sobe bastante, essa diferença entre a call e a put ela tem que aumentar. A call tem que ficar bem mais cara do que a put, porque senão começa a valer a pena você fazer isso, né? Botar o seu dinheiro na renda fixa e montar as inverse lines lá nas ações. Então daí a gente já consegue ver mais ou menos o que acontece quando o juro sobe. Qual é o efeito que essa alta de juros tem nas opções, né? A primeira coisa que ficou óbvio aqui, as calls ficam mais caras e as puts mais baratas. Então a diferença de valor, né, de preço entre a call e a put aumenta bastante. Esse efeito é muito visível nas puts ITM. Tá? Então, se você olhar lá uma put ITM, você vai ver que algumas delas valem menos do que o seu valor intrínseco. O que, teoricamente, é até meio impensável, assim, né? Mas faz todo sentido, porque se uma put muito ITM vale mais do que o seu intrínseco, a pessoa também poderia simular uma posição em ações, enquanto seu dinheiro estaria lá na renda fixa. Então, acaba que algumas puts ITM, elas começam a ficar abaixo do valor intrínseco, né? Começa a valer menos do que o próprio valor intrínseco dela. Outra coisa interessante que acontece é nas opções longas. Tá? Então, as opções longas, elas sofrem muito mais efeito do RO, tá? Porque ela tem mais DIs, né? Até o vencimento dela. Então, a call mais longa, ela começa a ficar cara, né? Inchada, com preço muito alto, e a put longa começa a ficar bem baratinha. Em especial as ITM. Você vai ver que tem até pouca liquidez nas puts ITM lá, porque elas começam a valer muito menos do que o próprio valor intrínseco. Mas essas distorções por conta de juros, né, de mudança de juro e de patamares de juros muito altos, abrem oportunidades para quem opera opções. Então, se em tempos normais, né, em condições normais de temperatura e pressão, vender opções curtas para comprar opções longas é uma operação que faz sentido, né? Se você pensar nisso como um guideline, provavelmente você vai estar andando numa direção boa, vender opções curtas, cobertas, usar esse dinheiro para comprar opções longas, né? Essa ideia é interessante com juro baixo. Com juro alto, essa ideia fica ainda muito mais interessante. Então, as operações que você faz, que tem venda de opções curtas, cobertas, e compra de opções longas, são operações que podem fazer bastante sentido. Inclusive, uma das lives que eu fiz lá, já tem vários meses, tá? Que eu fiz lá no Aprenda Operações Estruturadas, que é o meu curso de opções. Então eu gravei essa live lá para os alunos, né? E ela está disponível até hoje lá na plataforma. Eu falava sobre isso, era uma estrutura em que a gente vendia 2 puts curtas, e na época, vendendo 2 puts curtas, você conseguia comprar uma put longa de 1 ano
no mesmo strike, tá? E aí o que acontece? Se essa curtinha vira pó naquele mês, te sobrou essa longa com 1 ano de graça. Então essa estrutura era muito interessante, porque se você entrasse naquela operação, né, fosse exercido na curta, você já entraria com 50% de hedge, e se a curta virasse pó, sobrava aquela longa ali na sua mão e ficava muito mais fácil, né, de você massagear, manusear essa estrutura durante 1 ano para ir tirando prêmios disso. Não é uma estrutura muito simples, porque você tem que lidar com o tempo, né, com 12 vencimentos e tudo mais. Falei um pouco melhor dessa estrutura lá nessa live, ficou bem legal. Inclusive, já que a gente está falando de coisas que ficam vantajosas aqui nesse cenário, né, eu vou dar uma pausinha aqui para te convidar. Se você tem interesse em fazer renda com opções de uma maneira conservadora, tranquila, sem estresse, tá? Eu te convido a conhecer o curso Aprenda Operações Estruturadas. É um curso barato, didático, objetivo. Tem centenas de alunos satisfeitos lá, que me mandam depoimentos com frequência, tá? Se você quiser conhecer um pouco melhor e aprender a fazer renda com opções, as potencializações que você pode fazer, clica no link aqui na descrição. Ele vai te levar para um vídeo onde eu te explico como é que funciona o meu curso. Se fizer sentido para você, vai ser um prazer te ter lá na minha turma, te ver do lado de dentro do curso e da nossa comunidade de alunos também lá no Telegram. Bom, então agora que eu te expliquei como é que funciona esse efeito, falei um pouquinho sobre uma das estruturas que funciona bem, né, que é vender as curtas e comprar a longa. Te dei o exemplo de uma estrutura que eu citei lá na live de vender 2 puts curtas para comprar uma put de 1 ano, né? Eu acredito que isso ainda está vigente. Se você olhar lá no mercado, mais ou menos 2 puts curtas lá de alguma ação bem líquida vão comprar uma put longa de 1 ano, mais ou menos no mesmo strike, tá? Eu queria passar aqui as mensagens principais desse vídeo, né? Que vão te dar mais alguns insights aí sobre qual tipo de estrutura você tem que prestar atenção. Então, quais são as mensagens principais desse vídeo aqui? A primeira, quando o juro está alto, todo mundo que tem capital guardado começa a ser mais bem remunerado, tá? Então você começa a ganhar mais, independente se você mexe com opções ou não. Se você mexe com opções, também. As opções vão começar a te remunerar melhor. Se você é daqueles caras que gosta de vender put, né, fora do dinheiro ali ou no dinheiro para assumir ações eventualmente e deixa o seu dinheiro lá no DI, tudo bem, as puts curtas ficaram um pouquinho mais baratas e as longas bem mais baratas, mas o seu dinheiro que está parado lá no DI, ele está rendendo muito mais. Então, no fim das contas, isso mais do que compensa uma coisa com a outra. Se você é um dono de ação, né, titular de ação, e fica vendendo as calls ali para fazer um dividendo sintético, alguma coisa nesse sentido, as suas calls vão pagar mais caro, tá? Então, você vai receber mais, né, vendendo essas calls. Tudo bem, o juro alto atrapalha um pouco o desempenho das suas ações, mas você está recebendo mais ali na venda das calls. Então, a venda coberta fica mais atrativa também. A segunda mensagem grande aqui é que comprar puts ficou mais barato, tá? Então, estruturas em que sobra uma put comprada ali podem ser uma ideia interessante de vez em quando. Lógico, né? Você tem que ter alguma direcionalidade ali para poder fazer isso, tá? Mas comprar as puts ficou mais barato, especialmente as puts longas e especialmente as puts ITM. Então, se você tiver estruturas aí no seu arsenal de estruturas, que sejam estruturas de vender opções curtas para financiar a compra de puts longas, essas estruturas podem ir muito bem também. Ou pelo menos estão mais fáceis de montar, mais fáceis de serem bem sucedidas nesse cenário. A terceira grande mensagem desse vídeo aqui também é que as calls estão mais caras, tá? Então, se você for fazer alguma estrutura que está comprada em calls de maneira líquida ali, tenha um pouco mais de cuidado, avalie bem o que você está fazendo, você tem que ter uma direcionalidade um pouco mais forte para aquilo dar certo, via de regra, tá? E a call longa também está bem mais caro, né? Tem call longa de 1 ano ali que você tem que pagar 20% de prêmio, por exemplo. Então, se você for fazer estruturas com calls longas, o que você tem que fazer é saber muito bem como você vai financiar esse prêmio que você está pagando. A gente não gosta de pagar prêmio, a gente gosta de receber prêmio. Então, se você está comprando valor extrínseco, né, mesmo que seja uma opção longa, você precisa saber como você vai financiar esse valor extrínseco, vendendo valor extrínseco nas opções curtas. Como sempre, não faça bobagem, não se alavanque, não faça nada disso coberto, faça tudo sempre coberto, em tamanhos razoáveis e não tome risco excessivo, tudo bem?
Novamente vou reforçar o convite, se você quiser aprender a fazer renda com opções de uma forma conservadora, simples, tranquila, sem estresse, link aqui na descrição. E eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês sobre uma estratégia de renda com opções muito legal, que é a estratégia The Wheel, tá? Uma estratégia que eu gosto bastante. Basta você clicar nesse quadradinho aqui e você ir para o próximo vídeo. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu te vejo dentro lá do meu curso ou no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço!